Queridos, você que nos assiste nessa noite, abre a sua Bíblia em Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10, nós leremos do 17 até o 27. Marcos, capítulo 10, do verso 17 até o 27. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência ou mocidade. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para seguir-te. Vou ler até o final, tá? Até o versículo 31. Respondeu Jesus: Diga a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Oremos. Deus querido, mais uma vez queremos te exaltar e glorificar o teu nome, Senhor. E agora, Pai, diante da tua palavra, queremos, Pai, entender o teu recado, entender a tua voz nessa noite. Então, Deus, fala conosco nessa noite, nos dê orientação, nos ensina, Pai, a caminhar contigo de uma maneira correta, uma maneira digna, e que nessa noite, Pai, os que estão me ouvindo nessa noite, me assistindo nessa noite, possa abrir os seus corações para ti e receber a tua palavra, Senhor. Oramos nessa hora, Pai, agradecido por tudo. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Que lugar o dinheiro ocupa na sua vida? Que lugar o dinheiro ocupa em sua vida? Duas perguntas são feitas antes de fechar um negócio. Quanto ganharei se fechar esse negócio? E quanto perderei se deixar de fechá-lo? Queridos, o dinheiro é o ídolo mais adorado na atualidade. Então eu volto a te perguntar nessa noite: que lugar o dinheiro ocupa na sua vida? É interessante hoje, no mundo de hoje, né? Nesse momento que vivemos, falar sobre o dinheiro. Mas a verdade, o dinheiro tem dominado o coração de muitas pessoas. E interessante que esse jovem, ele chega até Jesus e pergunta o seguinte: o texto fala que ele se ajoelha aos pés de Jesus e fala assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Talvez essa pergunta, nessa noite, está sendo feita por algumas pessoas. Nesse momento, o que eu posso fazer? Como é que eu faço para herdar a vida eterna? Como é que eu consigo alcançar salvação? Como é que eu faço para morar no céu? Como é que eu faço? Essa pergunta foi feita para Jesus há mais de 2000 anos atrás. E creio que essa pergunta hoje, nessa noite, faz todo sentido para você. Então, o que eu faço? O que fazemos para alcançar a vida eterna? Interessante, amados, que de todas as pessoas que vieram até Jesus, este jovem, olha o que eu vou dizer a você nessa noite, de todas as pessoas que vieram até Jesus, esse jovem foi o único que saiu pior do que chegou. Interessante isso. Ele, apesar de ter vindo a pessoa certa, ele veio até Jesus, ele fez a pergunta certa, ele abordou o tema certo, recebeu a resposta certa, mas tomou a decisão errada. Eu não sei qual será a decisão que você que me assiste hoje vai tomar no final dessa mensagem. Queridos, não basta ir à pessoa certa, não basta abordar o tema certo. Não basta fazer a pergunta certa. O que você decidir fará toda a diferença na sua vida. Esse jovem chegou até Jesus Cristo. Conversou com Jesus Cristo. Mas, no final, ele tomou a decisão errada. Eu quero destacar algumas virtudes desse jovem. Ele era jovem, tinha toda a vida pela frente, tinha saúde, vigor, forças, ele tinha sonhos. Esse jovem, ele era rico, tinha tudo que o mundo podia oferecer: casas, bens, conforto, riqueza.
Ele era uma pessoa de posição. Ele possuía um elevado status na sociedade. Ele tinha fama e glória. Mas esses atributos não puderam preencher o vazio de sua alma. Ele tinha aparentemente tudo em sua vida, mas havia um vazio existencial, um vazio que o dinheiro, a fama, a prosperidade não conseguiu preencher. Ele era insatisfeito com a sua vida espiritual. Ele pergunta: o que me falta ainda? Nada preencheu aquele vazio. Ele tinha tudo para ser feliz, mas seu coração ainda estava vazio. O que me falta ainda? Queridos, na verdade, esse jovem era uma pessoa sedenta de salvação. O versículo 17 fala o seguinte, interessante isso. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele tinha tudo o que o dinheiro podia oferecer, mas havia um vazio em sua vida. Apesar do luxo, do conforto, da riqueza que cercava ele tinha um vazio na sua alma. Eclesiastes 3:11 fala assim: na verdade, Deus pôs a eternidade no coração do homem, e nada nesse mundo é capaz de preencher. Entendeu? Todo ser humano tem um vazio. E esse vazio não tem nada que possa preencher, a não ser Deus. Nós temos um vazio do tamanho de Deus. Assim estava aquele jovem. Ele chega até Jesus, um homem realizado, jovem, mais rico, uma pessoa de posição na sociedade, mas havia um vazio em sua vida. E a pergunta dele é a mesma hoje: que farei para herdar a vida eterna? Nada nesse mundo pode preencher esse vazio do ser humano. A história conta que Alexandre o Grande, lembra? Alexandre, o grande imperador, Alexandre, a história conta que após ele ter conquistado tudo, a história conta que ele olhou assim para tudo que ele tinha conquistado e diz que ele chorou, pois não havia nada mais a ser conquistado. E é dessa maneira. Nós podemos conquistar tudo nessa vida, mas nada pode preencher o vazio que se encontra dentro de nós. Só Deus preenche esse vazio. Não tem nada que possa preencher o vazio de um ser humano. Essa pessoa, irmãos, ela foi amada por Jesus. Jesus viu o seu conflito. Jesus viu o seu vazio, a sua necessidade. Jesus viu o seu desespero. Mas o problema, ele era rico, mas enganado. Ele era uma pessoa que vivia um engano na sua vida. Ele estava enganado
a respeito da sua salvação. Esse jovem, ele viu a salvação como uma questão de mérito e não como um presente da graça de Deus. Quando Cristo o confronta, cita para ele os mandamentos, ele fala assim: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Ele estava enganado quanto à maneira de alcançar. Queridos, a salvação, ela não consiste naquilo que fazemos para Deus, e sim naquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Aquele jovem achou que poderia alcançar a salvação com atributos externos. Ele cita, ele ouve os mandamentos, Jesus, eu tenho guardado tudo isso, eu tenho sido um bom religioso. Eu guardo isso. Todos os mandamentos que Cristo citou, ele disse que guardava. Mas aqui, irmãos, está a diferença do cristianismo para as demais religiões. Interessante isso. Toda religião no mundo prega que você precisa fazer algo para ser salvo. Toda religião do mundo diz isso. Mas o cristianismo é a única religião do mundo que não foi criada pela mente humana. Ela é revelação de Deus e mostra que a salvação não está naquilo que eu faço para Deus, mas sim naquilo que Deus fez por mim em Cristo Jesus. Eu não posso comprar a salvação. Eu não posso trabalhar para ser salvo. Eu só posso aceitar. A salvação é um presente de Deus para o ser humano. A salvação é graça. É uma dádiva de Deus. Eu não tenho que fazer nada. Eu apenas tenho que aceitar o preço pago por Cristo na cruz do Calvário. Para você ter uma ideia, como é que acontece no mundo, na Índia, para você ter uma ideia, na Índia, pessoas se deitam em camas de prego para alcançar a salvação, sabia disso? Outras se dependuram em fogo baixo e se sapecam para alcançar o favor dos deuses. Outras pessoas sobem o convento da Penha de joelhos para alcançar favor. Outros levantam a mão e ficam com a mão levantada há tanto tempo que essa mão fica imobilizada para alcançar. Mas a Bíblia diz que para alcançar salvação, nós precisamos aceitar Cristo Jesus em nossas vidas. Então, o que faltava para aquele jovem? O que faltava para aquela pessoa receber a salvação? Ser salva. O que faltava para aquele homem? Faltava o novo nascimento. Faltava o buscar a Deus em primeiro lugar. Isso que faltava para aquele jovem. Ele não havia nascido de novo. Ele não buscava o Senhor em primeiro lugar. Interessante isso. Jesus viu no coração daquele jovem o amor ao dinheiro como a raiz de todos os males. Jesus identificou no coração daquele ser humano o amor ao dinheiro como a raiz de todos os males. Que situação, né, irmão? Ele vem até Jesus, cheio de boas intenções. Ele vem até Jesus com a pergunta certa. Ele abordou
tema certo. Ele recebeu de Jesus a resposta certa, mas ele preferiu tomar a decisão errada. Ele pensou que guardava a lei. Ele fala, tudo isso eu tenho guardado. Mas ele quebrou os dois principais mandamentos: o amar a Deus e ao próximo. Na verdade, o Deus desse moço era o dinheiro. Essa é a verdade. O que dominava a sua vida era o dinheiro. Esse jovem é confrontado por Jesus com 5 ordens. Vai, vende, dá, vem e segue-me. Quando Jesus fala assim, uma coisa te falta. Interessante isso. Faltava uma coisa para aquele jovem. Versículo 21 fala assim, Jesus olhou para ele e o amou. Algo interessante, irmãos. Ele chega até Jesus, faz a pergunta certa, tem a resposta certa, mas toma a decisão errada. E o texto diz que Jesus o amou. Sabia disso? Que Jesus te ama? Apesar dos pesares, de decisões erradas, Jesus continua te amando. Jesus ama. O apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte, que ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Então Jesus viu naquele jovem um desespero de alma, um conflito de alma, uma necessidade, e o texto fala que Jesus olhou para ele e o amou. Irmãos, mas o amor de Jesus precisa ser correspondido. Viu, queridos? Não basta Jesus te amar, porque Ele ama. Mas esse amor tem que ser correspondido. Essa é a questão. Eu tenho aí nas minhas caminhadas, nas minhas andanças, eu ouço muito assim, alguém conversando assim, Deus é mais. Quando tem um problema na vida, fala assim, Deus é mais. E Deus é mais mesmo. Deus é mais que tudo. Mas esse Deus vai continuar sendo Deus, você aceitando Ele ou você recusando Ele. Então não importa, irmãos, queridos, dizer palavras bonitas, declarações bonitas a respeito de Jesus, a respeito de Deus, se você não firmar um compromisso com Ele. Ele vai te amar sempre, essa é a verdade. Sabe por quê? Deus é amor. Em Deus não existe amor. A essência de Deus é amor. Mas esse amor de Deus, por você, precisa ser correspondido. Jesus amou aquele jovem. Viu o seu conflito, a sua angústia, a sua necessidade. E Jesus confronta ele. Olha aqui o texto, versículo 21. Jesus olhou para ele e o amou. Mas falou, falta uma coisa para você. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Interessante, né, irmãos? Será que Jesus, de fato, queria o dinheiro dele? Será que Deus necessita do seu dinheiro? Da sua riqueza? Não. Irmãos, o texto
não está dizendo isso. O que o texto diz é que Jesus identificou no coração daquele jovem o problema entre ele e a salvação. Aquele jovem não só possuía dinheiro. Viu, irmãos? Possuir dinheiro não é problema. Eu quero ter dinheiro. Eu quero. O problema é quando o dinheiro passa a me possuir, a te possuir. Já dizia Hernandes Dias Lopes, o dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo patrão. E aquele jovem, o que dominava a sua vida era o dinheiro. Quando Jesus chega até ele e fala assim, falta uma coisa para você, uma coisa. Irmãos, interessante isso, né? Talvez para alguns faltaria muita coisa. Você tem que largar isso, largar isso, largar isso. Aquele jovem, aparentemente, ele guardava os mandamentos. Quando Jesus cita, ele fala, Senhor, tudo isso eu guardo, desde a minha mocidade. Eu guardo. E Jesus não questionou ele, não questionou. Mas falou assim, falta uma coisa para você. Uma coisa impedia aquele jovem de alcançar a vida eterna. No caso dele, era o dinheiro. Eu não sei o que impede você nessa noite, você que me assiste hoje, eu não sei o que impede a você nessa noite de alcançar a vida eterna. Para esse jovem, era o dinheiro. Jesus o amou, mas, irmãos, entre Jesus e nós, não pode haver nada maior do que ele. Na verdade, o que dominava esse jovem, na verdade, o que guiava esse jovem era o dinheiro. A devoção dele era o dinheiro. Falta uma coisa. Vai, vende, dá aos pobres. Vem, segue-me. E você terá um tesouro no céu. Os que confiam, não esqueça disso. Os que confiam no dinheiro não podem confiar em Deus. Os que confiam no dinheiro não podem confiar em Deus. E quando ele é confrontado, olha o que acontece. Versículo 22. Diante disso, ele ficou abatido. Olha que interessante. E afastou-se triste. Quando ele é confrontado com aquilo que domina ele, sabe o que é ficar abatido? É cair o semblante. Quando Jesus tocou naquilo que dominava a sua vida, ele ficou abatido. Fala que ficou triste. Por que ele ficou triste? Porque tinha muitas riquezas. Queridos, eu não sei vocês, mas esse jovem, essa pessoa, pode ser que exista outros, mas até hoje, esse jovem é a única pessoa que eu encontrei que ficou triste por ser rico. Interessante isso. Ele ficou abatido e saiu triste porque possuía muitas riquezas.
Ele não saiu feliz. Ele não saiu satisfeito. Ele saiu triste. É o primeiro rico que eu encontro que sai triste por ser rico. Mas a questão aqui, que ele trocou a riqueza do momento pela riqueza eterna. Ele trocou momentos de felicidades, momentos de prazer no mundo, por uma riqueza eterna. Uma riqueza que jamais perde o seu valor, que é a riqueza de ser salvo. Infelizmente, ele veio com boas intenções, e tem alguém que fala assim, né? De boa intenção, o inferno está cheio. E essa é a questão. Ele podia ter saído dali muito satisfeito, feliz por alcançar vida eterna, porque aquela pessoa ali, Jesus Cristo, é a vida eterna. Mas para que ele saiu triste, porque ele possuía muitas riquezas. Interessante. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Irmãos, Jesus cita que é difícil, mas não impossível. Só se torna difícil quando colocamos nossas riquezas acima de Deus. Não é pecado ser rico, não é pecado possuir riqueza. O pecado é você colocar isso em primeiro lugar na sua vida. E os discípulos ficam apavorados. Mestre, então quem vai poder salvar? Irmão, Jesus fala assim: o que é impossível aos homens é possível para Deus. A questão é essa. Se você abandonar, se você colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida, é possível você ser salvo, sim. Aquele jovem saiu triste porque, de fato, o que dominava o seu coração não era o desejo de possuir vida eterna, não era o desejo de ter Jesus em sua vida. O que dominava o seu coração era simplesmente a riqueza. Ele chama Jesus de bom mestre, viu o texto? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele chama Jesus de bom mestre, mas não está disposto a obedecer Jesus. Quantos dizem isso, né? Mas não estão dispostos a obedecer a Jesus. Eclesiastes 5:10 fala assim: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. E eu quero, nessa noite, perguntar a você: o que te falta para alcançar a vida eterna? Para esse jovem faltava uma coisa somente. E o que falta a você? No caso dele aqui, era o dinheiro. Talvez para você seja a sua esposa, o seu esposo. Talvez o que mais você adora, mais o que você cultua, talvez o que é mais importante em sua vida não seja o dinheiro. Às vezes é uma pessoa. Às vezes é um bem na sua vida. Não sei. Mas o que falta? Jesus sabia o que faltava para aquele jovem. Irmão, se fosse no meu caso aqui, quando ele citou aqui para Jesus, né, quando Jesus cita para ele os mandamentos, ele fala que tudo isso ele tem guardado. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Talvez se eu ouvisse isso daquele jovem, aqui na igreja,
Ele seria recebido aqui na igreja, seria batizado aqui, seria membro da igreja. Irmãos, mas com Jesus é diferente. Jesus sabe o que ocupa o nosso coração. Jesus sabia o que estava no coração daquele jovem. E Ele sabe o que está no nosso coração. Ele sabe o que está no seu coração. Então, nessa noite, o que te falta para você herdar a vida eterna? O que falta a você para você alcançar a vida eterna? Pode ter certeza que o que falta para você, Jesus sabe. Ele sabe o que ocupa o seu coração. Ele sabe como você está nessa noite, diante dessa palavra. Ele vai dizer a você nessa noite, que o que te falta é isso. E tem uma proposta aí. Ele vai mandar você ir e deixar isso, para você alcançar vida eterna. Ele fala sempre para aquele jovem: vá, vende, dá aos pobres, vem e segue-me. Não, ele não fala isso. Ele fala o seguinte: falta uma coisa para você. Vá, venda tudo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. É isso que ele disse para ele. Se ele deixasse aquilo, aquele bem, aquele tesouro do momento, ele teria um tesouro eterno. Depois ele ia seguir Jesus. O que falta a você nessa noite? Jesus sabe. Você precisa deixar isso. Porque talvez falta uma coisa, mas você pode ter certeza, isso vai impedir você de entrar no céu. Tudo que colocamos, tudo que temos, que possuímos, que está acima de Deus, não vai dar certo. Precisamos buscar o Senhor em primeiro lugar. Jesus tem que ser, na nossa vida, o que domina o nosso ser. Que Deus abençoe nessa noite. Deus, nessa noite, possa falar mais profundamente no seu coração. Que essa palavra possa encontrar lugar na sua vida. E que você, se você tem algo que está impedindo você de ter um encontro com Cristo, que nessa noite você deixe isso de lado para você herdar. É uma herança, a vida eterna. Que Deus te abençoe nessa noite e te ilumine em nome de Jesus. Vamos cantar o último cântico. Depois estarei dando os anúncios, os avisos aqui para a igreja. E estaremos encerrando o culto desta noite. O nosso Deus é exaltado sobre todas as coisas. E como nós falamos no início, Ele tem o domínio sobre todas as coisas em nossas vidas. Nós queremos desde já agradecer a você que tem nos assistido em suas casas e tem abençoado, tem se inscrito no nosso canal. E nós queremos hoje pedir desculpas pela transmissão que está sendo feita. Nós tivemos um probleminha técnico e estamos tentando resolver e pedindo a Deus a direção para que tudo seja solucionado. Mas que você continue conosco, nos ouvindo, abençoando, e que o nosso Deus seja o centro de todas as coisas em sua vida. Ele é exaltado sobre terra e céu. Ele é muito maior do que coronavírus. Ele é o grande e poderoso Senhor. Então, na sua casa, onde você estiver, adora Ele com essa canção. Declare a grandeza desse Deus sobre todas as coisas. Problemas nós iremos ter, somos seres humanos. Mas o nosso Deus é quem nos guia, é quem nos abençoa. Amém?
Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Queridos, continue orando. Hoje tivemos, nosso dia de jejum e oração pelo Brasil, pela nação, por nossa igreja, na face da terra. Então, continue orando. Temos aí o relógio de oração, tá? Reserve um tempo para você falar com Deus, conversar com Deus, clamar ao Senhor, tá? Então, não esqueça de orar. A oração é o único meio de falarmos com Deus. É só através da oração. E como de manhã, eu quero agradecer novamente, viu, irmãos, toda a liderança, a diretoria da igreja, o corpo diaconal, que tem dado todo o apoio ao pastor Samuel, tem me ajudado, tem orado por mim. Louvado seja o Senhor pela vida de vocês. Eu estou muito agradecido por ter uma igreja me ajudando nesse momento que estamos atravessando. Também, irmãos, pelo trabalho da ação social da igreja, glória a Deus, temos arrecadado muitos alimentos, temos feito as cestas básicas, e você que quer contribuir com a gente aqui, com alimentos, tá? São alimentos, tá? Não é dinheiro, é alimento, tá? Traga aqui os alimentos aqui na igreja. Nós ficamos aqui em Brasilândia, na rua Tiro ao Pombo, 106. Se você não puder trazer aqui, pode ligar aqui na igreja aqui, que iremos aí retirar em sua casa, tá bom? Se você puder nos ajudar, nós ficaremos muito gratos a você, tá? Também, como pela manhã, a mãe do nosso irmão Mário faleceu, tá? A dona Elza, eles estão lá em Iguape, tá bom? Então, ore pelo Mário, pela Irani, por toda a família, para que Deus dê o consolo que eles necessitam nesse momento de tanta tristeza. Eu conversei também com o irmão Edilson hoje à tarde. A sua mãe continua internada, tá bom? Está na UTI ainda. O quadro não mudou ainda, tá? Então vamos orar para que Deus faça, e Ele faz sempre um melhor para cada um de nós. Também, irmão, essa semana aqui,
eu vou reunir com a liderança da igreja para ver os nossos próximos passos. Tá bom? Talvez na terça vamos reunir aqui com a liderança, tá? Nesse momento, ainda vamos continuar com nossos cultos, tá? Online, sem previsão de retorno. Tá bom? Então, fica aí sossegado que ainda não podemos nos reunir aqui no templo, tá bom? O Viva Leite volta amanhã. Tá bom, queridos? Amanhã volta o Viva Leite, tá bom? Então, fica aí preparado. Queridos, Deus abençoe vocês nessa noite, vos dê uma semana abençoada. Nossos irmãos idosos, Deus abençoe vocês, viu? Fiquem quietinhos, sossegados. Vamos dar todo o amparo que vocês necessitam, tá bom? Deve ser difícil, né? Eu não sei porque eu ainda não tenho essa idade de vocês, mas deve ser difícil, né? Para qualquer pessoa. Mas fique em paz e não esqueça, o nosso Senhor continua com a igreja. Glória a Deus por isso. Tá bom, queridos? O mundo está nesse processo aí terrível. Nós estamos no mundo ainda, mas não esqueça as palavras de Jesus. Em João 17. Lá ele fala, para Deus nos guardar. Ele fala assim, Pai, eu não peço que os tire do mundo, ainda não é tempo, né? Mas que o Senhor os guarde do maligno. Viu, queridos? Essa foi a oração de Jesus por nós. E Deus tem nos guardado de fato. Então, continue firme aí, confiados no Senhor, que no final, eu não sei para o mundo, eu não sei o que vai acontecer, mas para a igreja de Cristo, no final, nós não estaremos aqui. Estaremos com Cristo para todos sempre. Continue crendo, continue sendo igreja, continue intercedendo, ore aí no seu lar, faça o seu culto doméstico aí, com a sua família. Irmãos, eu fiquei hoje, esse dia está estarrecido. 2 médicos, né? O casal médico. O esposo chega em casa e descobre que está contaminado com o vírus. A esposa trouxe do hospital. Ele também é médico. Sabe o que ele fez? Matou a esposa. Que mundo, irmãos. Um casal de velhinhos, né? O pessoal do bairro disse, ó, um casal exemplar. Aí o idoso quis sair para fora, a esposa, não vai sair. Ele vai e matou a esposa, porque queria sair para fora. Irmãos, isso é o mundo, mas não a igreja. A igreja está com o Senhor. Então, queridos, faça o seu culto doméstico, leia a palavra, medite nela, ore com sua família em casa, entendeu? Faça o seu jejum aí com o Senhor e permaneça na palavra de Deus. Deus te abençoe, eu vou orar agora e vou dar a bênção apostólica. Tenha uma boa semana em nome de Jesus. Oremos. Deus amado, nós te exaltamos mais uma vez nesse dia. Nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra que vem ao nosso encontro nessa noite. Senhor, nos ajuda, Pai, a cada momento a sempre ter o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Oh, Pai, nos ajuda, Pai, a ter realmente uma vida contigo, Pai, um compromisso real, sincero contigo, Senhor. E se alguém que me ouviu nessa noite, Pai, se falta alguma coisa para que ele herde a vida eterna, que nessa noite, em nome de Jesus, ele possa largar isso e abraçar a vida eterna em Cristo Jesus. Senhor, abençoe cada um que me ouviu nessa noite. Cada um nessa noite possa ser abençoado por Ti, orientado por Ti, que as suas necessidades sejam, Senhor Deus, supridas pelo Senhor. Para a nossa igreja aqui em Vila Brasilândia, Pai, eu quero pedir a Ti, pelos nossos idosos, abençoe cada um deles, conforte os seus corações, dê paciência aos nossos irmãos, Senhor, porque em breve estaremos juntos, eu creio nisso. Pai, nos dê uma semana de paz, uma semana abençoada, uma noite abençoada, Senhor Deus, que possamos deitar hoje e dormir o sono do justo, Senhor. Que possamos, Pai, deitar hoje com a esperança que se não acordarmos,
acordaremos na tua presença, Senhor. Oramos agora, ó Deus, agradecido por tudo. E te peço mais uma vez, Pai, continue confortando a família do Mário, Senhor, por essa perda que eles tiveram, para a sua mãe ter falecido. Conforte os que ficaram, Senhor Deus, dando o consolo dos altos céus. Também, Pai, pela mãe do nosso mãe Edilson, que está internada ainda, tenha misericórdia, Senhor Deus, abençoe ela nessa noite, visita ela, Pai, dê ela aquilo que ela carece nessa noite, Pai. É o que queremos agora, ó Deus, agradecido por tudo, Senhor. No nome santo do Senhor Jesus, amém. E que a graça de Deus Pai, o amor de Cristo nosso Senhor e as consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, hoje e sempre. Amém. E boa semana, irmãos, em nome de Jesus. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo está